Olá, Rede Municipal de Ensino de Araucária, professores, professoras, educadores, profissionais da educação no nosso país que nos acompanham em mais uma formação. Hoje, de maneira muito especial, a equipe do ERER, do Ensino Fundamental, está aqui para discutir um pouquinho sobre a questão indígena, né? Nesse momento, reflexões sobre a resistência indígena na perspectiva Kayakangue. Para falar sobre esse tema, para discutir com a gente um pouquinho sobre esse assunto, nós temos a Camila dos Santos, que faz essa fala, junto com o Rafael, a Crescida, a Nuzi, que são os nossos mediadores dessa formação. Então, uma boa formação a todos. Cresci com você. Olá, né? Com a presença da Camila, que é representante Caigangue da aldeia Cacané Porã, né, que é localizada aqui em Curitiba, uma aldeia urbana, e na sequência a Camila vai tratar um pouquinho mais desses elementos que envolvem, né, os debates acerca dessa conceituação do que é uma aldeia urbana, dessa importância dessa resistência nesse território próximo à nossa capital do estado aqui do Paraná. Então, é uma satisfação termos hoje a Camila conosco, né? E durante o ano nós teremos também outros momentos com a presença de outros representantes indígenas, né, para essa nossa conversa. Então, para dar as boas-vindas, né, eu gostaria então que o Rafael, a Danuzi e a Camila dessem o seu olá, né, para os nossos profissionais de educação que estão nos acompanhando no dia de hoje. Olá a todos, a todas, a todes. Agradecer, em primeiro lugar, a Camila por se disponibilizar e compartilhar conosco seu conhecimento. Gratidão, Camila. E trazer um pouco, né, sobre a sua ancestralidade, para que a gente consiga iniciar esse trabalho, né, com o ensino religioso a partir das falas dos nossos povos originários, né? Gratidão, muito obrigada. Olá, bem-vinda, Camila. Obrigado por você ter aceitado nosso convite, toda a sua generosidade. A gente vem acompanhando há um certo tempo as suas falas, suas reflexões. Eu acho assim, são reflexões excelentes. Na universidade você tem, como dizem assim, alguns causado, inclusive, né, feito pessoas reverem, alguns decolonizados sua forma de ver o mundo. Eu li algumas, até revistas das ciências sociais, algumas questões que você falou sobre gênero, meio ambiente, a questão da liderança indígena feminina, né? E, assim, eu até falei pro pessoal, olha, a Camila, ela vai se tornar muito, assim, ela vai conseguir cada vez mais espaço, que a gente tem que falar com ela o quanto antes, porque depois a gente não vai conseguir agenda mais com ela. Né? Recentemente eu vi um documentário, até com um artigo junto, na revista Amazônia, achei bem fascinante mesmo, que você estava comentando, acho que você estava aqui na própria aldeia Cacané Porã. Então, bem-vinda, eu quero agradecer a todo mundo aqui pelo imenso trabalho que foi, assim, pela dedicação do pessoal, né? A Cresci, a Danuzi, a Adriana, pela generosidade de ter nos atendido, o pessoal como Kleber, que está ajudando aqui na edição de vídeo. Então, bem-vinda, Camila, obrigado pela toda essa tua, assim, a tua generosidade de nos atender pelo seu lugar de fala. Olá, gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que estão assistindo agora, nesse momento. Para mim, sempre é uma alegria estar reunido com as pessoas, quando as pessoas me convidam assim para estar compartilhando. Eu não gosto muito de falar assim conhecimento, mas vivência, trajetória e algumas coisas que têm acontecido aí nessa caminhada que eu me disponibilizo a fazer, né? Cada aldeia, eu gosto sempre de começar falando assim, somos mais de 305 povos que falamos mais de 274 línguas. Éramos mais de 1.000 povos antes da invasão desse continente. Então, o Caingangue, ele já está mais de 5.000 anos atrás, aqui, né? Então, as pessoas pensam que não existe indígena, esse contexto urbano, porque ser indígena não é estar, é ser. Então, se 5.000 anos atrás o Caingangue já andava aqui, então todo esse território que a gente está ocupando já é nosso. Então, a gente só está fazendo uma retomada de território.
explicar para as pessoas que a aldeia não nasceu na cidade, mas a cidade nasceu dentro das aldeias, né? Que tudo isso aqui era uma aldeia enorme. E quando eu falo mais 305 povos, são povos que são diferentes, que falam línguas diferentes, que têm costumes diferentes, tradições diferentes, organização social diferente. Cada povo com a sua qualidade, com a sua diferença, mas são povos originários desse continente. Então, aqui agora eu vou pegar um pouquinho da fala do Krená. O que acontece? Quando essa galera que chegou aqui na nossa praia, essa galera chegou aqui, a gente pensou que era uma outra etnia, né? Então a gente acolheu esse pessoal, a gente trouxe esse pessoal para dentro do nosso continente, eles chegaram aqui, eles não tomavam banho, então muitos deles estavam doentes, né? Estavam com muitas feridas, muitas chagas na pele. Então, o que a gente fez? A gente acolheu esse pessoal, ensinou eles a caminhar no meio da mata, ensinou, né, que nem o Krená fala, assim, muitos deles, eles viam o caju no pé e eles não sabiam para que servia aquilo, sabe? Então, a gente ensinou que aquilo era para comer, né? Ensinou a tirar, ensinamos a arar a terra, mexer com a terra, plantar nessa terra, porque afinal era outro continente. Então, a gente ensinou várias coisas, né? Uma delas é se alimentar muito de fruta e tomar banho. E quando a gente se deu conta, 100 anos tinha se passado da gente curando as chagas, ensinando eles a caminhar, ensinando eles a se alimentar, ensinando eles a plantar. E quando a gente se deu conta, eles já tinham levado mais do que a metade das nossas riquezas, que para eles era acumular capital, né? E para a gente não, porque tudo parte de se relacionar com a terra. Como eu já tinha falado, você já deve ter visto eu ter falado em alguns outros espaços que eu falei, participei, é que a diferença do indígena, não somos nem melhores e nem piores, mas é que a gente tem um outro modo de se relacionar com a terra, né? O que é essa relação? Uma relação de mutualidade. Então, eu sempre falo isso. Apesar de eu morar numa aldeia urbana, e a gente mora em 44 mil metros quadrados aqui na aldeia, 9 mil metros quadrados, que é aqui para cima da minha casa, a gente não mora. A gente refloresta, né? E preserva essa área. Por quê? Porque a gente já mora num contexto urbano. Se a gente não preservar isso, então não tem como a gente respirar, né? Porque se a gente for pensar que a gente é considerado 5% da população do planeta, mas a gente também tem que pensar que a gente é 5% da população do planeta e que cuida de 100% do planeta. Não para garantir só apenas a nossa existência dos nossos povos, mas a existência do mundo todo, né? Por que essa relação, que a gente tem essa relação com a Terra? Aquilo que eu sempre falo, a Terra ela é tão maravilhosa que tudo que você botar na Terra, ela vai te devolver, né? E sem te pedir nada em troca. Então, o relacionamento do indígena com a Terra é de mutualidade. Às vezes eu já vi pessoas falando assim, nossa, mas os indígenas, eles parecem nômades, eles não têm morada fixa. Eles moram num lugar, daqui a pouco eles vão, migram para o outro. Eles não têm morada fixa. Daqui a pouco eles estão num lugar, daqui a pouco eles... Vocês já pararam para pensar por que o indígena faz isso? Porque se ele ficar morando 100 anos no mesmo lugar, ele vai acabar, né, com aquele espaço, ele vai acabar com aquela vegetação, ele vai acabar com toda a biodiversidade daquele lugar, porque não é só aquela vegetação, é tudo. É um animal, é o passarinho que precisa, é a gente que precisa do ar, é a fotossíntese, é tudo. Resumindo, naquele modo de se relacionar com a Terra. Então, por isso que ele sai de um lugar, vai para o outro lugar, porque daí aquela mata se recompõe, né, e deixa para que outros seres, porque a gente é um só dos seres, a gente não é o único e soberano ser que existe, né, na natureza, a gente é dos seres, né, existem vários outros seres que também precisam daquilo para sobreviver, então a gente vai e migra para outro lugar. Então a gente usa só o que a gente precisa. Quando a gente olha para a Terra, a gente não pensa algo capitalista, quanto a gente vai ganhar em cifras, né? Porque se fosse assim, aqui não é uma regra necessariamente, meu Deus, é uma regra. Mas a gente sabe que aquele 9 mil metros quadrados não é para construir. A gente sabe que aquele 9 mil metros quadrados não é para derrubar. A gente sabe que aquele 9 mil metros quadrados é para preservar, é para ir lá plantar. Que às vezes eu faço alguns vídeos ali. Acho que vocês devem ter visto aquele vídeo da Peito, eu fiz lá, nesse espaço de 9 mil metros quadrados.
Então, não é uma regra que tem que ser colocada assim dentro da aldeia, mas é um senso que a gente já tem, é um senso que a gente está em comum acordo. E quando eu falo de 305 povos, cada aldeia tem a sua realidade. Então, o povo caingangue é o terceiro maior povo do Brasil. Então, é um povo que tem bastante caingangue e tem bastante aldeia. Tem em São Paulo, tem em Santa Catarina, tem Rio Grande do Sul, tem no Paraná, né? Mais ou menos 4 dialetos a gente tem aí, né? Não existe nem certo nem errado na nossa língua. Então, às vezes, o caingangue do Rio Grande vai falar um caingangue um pouco diferente do caingangue do Paraná. Então, cada aldeia ela tem a sua individualidade, né? Somos povos coletivos, mas cada aldeia tem a sua individualidade. Temos as nossas dificuldades e as nossas realidades, que às vezes são diferentes, a maioria das vezes são diferentes. Então, quando as pessoas, eu já me peguei também as pessoas falando assim, ai, mas o Sul, ele é muito lindo, ele é muito europeu, né? Porque a mão de obra, né? Toda aquela caminhada, né? Da mão de obra, né? Porque a gente sabe que quando as pessoas libertaram, né? Os escravos trouxeram a mão de obra da Europa e a gente sabe que todo o plano era branquear esse continente, né? Para que não houvesse mais sangue indígena e nem negro. Então as pessoas gostam de dizer que o Sul ele é europeu, né? Aqui mesmo as ruas, né? Só tem nome de europeu, só tem nome de genocida, só tem nome de ecocida, só tem nome de gente branca, não tem nome indígena, não tem nome negro, de rua, de praça, de qualquer coisa, se a gente for parar para prestar atenção nisso. Então, quando a gente vem dizendo que a gente é o terceiro maior povo do Brasil, é porque a gente existe em contexto urbano ou não, entendeu? A minha mãe, ela é a segunda aldeia maior a minha mãe, ela vem de uma aldeia que é uma aldeia tradicional, que é uma aldeia, como os brancos dizem, rural, né? Que eu também não gosto desse termo, porque ninguém fala branco rural e branco urbano. Ninguém fala alemão urbano e alemão rural. Ninguém fala italiano rural italiano urbano. Então, eu não gosto muito desse termo indígena urbano. Ela mora numa aldeia urbana. É no contexto urbano, mas eu sou uma indígena, eu não sou urbano, sou indígena em qualquer lugar. A minha mãe veio de uma aldeia que é do sudoeste do Paraná, que é Mangueirinha. É a segunda maior aldeia do Paraná, a primeira é Rio das Cobras, que é Laranjeiras do Sul, e a segunda é em Mangueirinha. Lá, a maior reserva de araucária da América Latina. Então, o que isso prova e comprova? Que nas aldeias há uma maior preservação, né, dessa biodiversidade. Quando a gente vem e mostra isso e comprova isso através de pesquisas, quer dizer o quê? Que é importante a gente demarcar os territórios. Isso é fundamental. Para que quando você demarca um território, que aquele território é reconhecido e que tem uma escola, coisas básicas, uma escola e uma unidade básica de saúde, você está garantindo a sobrevivência daqueles povos, para que eles plantem, para que eles pratiquem a sua cultura, para que eles falem a sua língua, para que eles vivam com a organização social deles, o modo de vida deles, entendeu? Então, não é só um fator queremos terras, porque nós não somos ruralistas. Nós não queremos terras ou para nós vender, ou para nós enriquecer, ou para nós... nada disso. É para a gente poder ser quem a gente é mesmo. E é o que acontece aqui na aldeia Cacané-Porã. A gente não é. A gente está no mapa de aldeia, mas a gente não, o nosso território não é reconhecido, né? E quando eu falo que o Sul é europeu, é mentira. O Sul ele é indígena. E o Sul ele tem uma história muito triste, porque a maioria das aldeias elas são de retomada de território. Então, a maioria das aldeias aqui, se a gente for estudar e falar com vários antropólogos e vários indígenas, a gente vai ver que a maioria dos territórios são de retomada. Os indígenas tiveram que fazer novas retomadas, fundarem aldeias. Eu não gosto muito de falar essa palavra resgatar também, porque quando a gente fala resgatar é algo que se perdeu, e a nossa cultura não se perdeu. Muitas vezes a gente só tem que se apropriar da cultura que a gente tem. Eu tenho uma colega, a Juliana Crechu,
E ela sempre fala isso, que as pessoas, a resposta das pessoas está na sua história. Se cada um voltar para trás e conhecer a sua verdadeira história, ela vai ter resposta para tudo, né? Então, se as pessoas começarem a se apropriarem das suas culturas, a gente vai ter muita resposta, né, para as coisas. Então, a minha mãe saiu de Mangueirinha em 1979, veio trabalhar como empregada doméstica aqui em Curitiba. Depois ela retornou para a aldeia de Xanxerê, que é Caingangue também em Santa Catarina. Lá teve um relacionamento com meu pai, não deu certo, voltou para Curitiba e voltou a trabalhar como empregada doméstica aqui, né? Então eu nasci aqui na cidade de Curitiba e cresci em casa de família, né? Porque eu fui ter casa que a gente foi morar de aluguel, era mais ou menos, eu tinha uns 15 anos por aí. Até 15 anos, a gente morava no quartinho da empregada mesmo. E o que mais me marcou, assim, é que quando chegava 19 de abril, os professores faziam aquele cocarzinho de papel, sabe? E obrigavam os alunos a usar, assim, sabe? Mas isso também eu não culpo, porque existe também, assim como temos o conhecimento estrutural, passar de geração em geração, a gente também tem a ignorância estrutural, que é passado de geração em geração, né? Então, às vezes, as pessoas agora, por isso que eu falo, agora a gente não tem mais desculpa. Agora a gente tem a internet, a gente tem a TV, a gente tem livro, a gente tem revista, a gente tem de tudo. Então, não tem como a gente negar a informação e dizer assim, não, eu não sabia. Porque a maioria das pessoas, mas tem uma coisa que eu sempre falo, que é se propor a aprender, né? Se as pessoas, será que elas querem mesmo se propor a aprender? Então, o carzinho de papel, eu ficava pensando assim, nossa, mas quem eu sou? Né? Eu sei que eu sou indígena, sei que a minha mãe é indígena. Nas férias da escola, minha mãe, a gente sempre ia para a aldeia de Mangueirinha, né? A gente ficava lá na casa dos meus avós. Aí lá eu tomava leite direto da vaca, lá eu comia a carne, o porco carneado na hora. Eu lembro disso, né? Que eu lembro quando eu cheguei, uma das primeiras vezes que eu cheguei lá na aldeia, eu vi um coxo e eu não sabia para que servia, né? Aquele coxo. Porque eu nasci num lugar que é uma cidade. Eu sabia que eu era indígena, mas eu não tinha consciência daquilo, porque eu era uma criança. Mas eu me sentia muito mal quando o professor colocava aquele cocarzinho. Eu falava assim, peraí, mas será que eu sou isso mesmo? Porque quando eu vou lá na aldeia, nas férias, não é isso que acontece, sabe? E eu fiz o ensino médio, o primário, fundamental e ensino médio em rede pública. Aí, quando eu comecei, com os 16, 17 anos, comecei sozinha para o centro, encontrei alguns parentes na 15, vendendo artesanato, na rua 15 ali de Curitiba, no centro de Curitiba. E conheci alguns parentes ali, alguns eu lembrei, outros não. E eles falaram assim, olha, a gente, já nessa época, eu já estava morando de aluguel, né, com a minha mãe trabalhava em casa de família, mas a gente já tinha um quarto, né? Primeiro a gente começou com um quarto alugado, daí depois a gente 2 peças, a gente nem chegou a morar numa casa mesmo, assim, uma casa, porque casa mesmo eu moro aqui na aldeia, porque eu nunca tive quarto, assim, né, eu sempre dormia com a minha mãe. Aí ele falou assim, olha, a gente tá fundando uma aldeia, tá fazendo uma retomada de território, eu nem sabia o que era retomada de território, né, porque eu nem sabia que eu ia fazer o caminho da volta ainda, né? Aí eles me convidaram para morar lá, que é na antiga aldeia Cambuí, que é entre o Portal de São José dos Pinhais e o bairro Uberaba, né? Que era um antigo museu do índio, que estava desativado naquela época, em 2004, 2003, 2004, ele estava desativado há 10 anos, e ele era uma reserva biológica. Então, os meus parentes descobriram, né? E foram lá fazer uma retomada de território, que que eles pensaram? Vamos pegar todos os indígenas que saíram das suas aldeias de origem, que estão vivendo de aluguel, que estão tendo dificuldade em permanecer na cidade, vamos entrar nesse lugar, vamos fazer um projeto e vamos fundar uma aldeia, né? Já tinha uma aldeia urbana em Mato Grosso, que foi a primeira aldeia urbana do Brasil, e depois, né, quando a gente começou com essa luta aí, nessa caminhada, a aldeia Cacané-Porã se tornou a segunda aldeia urbana do Brasil e a primeira aldeia urbana da região sul, né? Então a gente foi chamando as famílias,
E lá eu fui muito bem acolhida, porque minha mãe continuou morando lá naquele bairro onde ela trabalhava como empregada doméstica, continuou morando de aluguel, e eu fui para a aldeia Cambuí participar dessa retomada. Então, eu fui muito bem recebida. Lá eu aprendi a ler e escrever no caingangue, lá eu aprendi a falar algumas palavras, lá eu comecei a ter um contato com o artesanato, porque a gente não tinha renda naquele lugar, então eu comecei a fazer artesanato. Primeiro eu vendia com um primo meu, aí depois eu montei uma banca para mim, aí depois eu já tinha minha própria banca, aí vendia, conseguimos um espaço no Largo da Ordem, depois no dia de semana a gente vendia na 15, igual trabalhar mesmo, só não é carteira registrada, mas a gente saía cedo, ficava o dia inteiro, tem dia que você vende artesanato, tem dia que você não vende, tem dia que você não tira nem para comer. Era bem difícil, porque a gente não tinha carro, a gente pegava aquele ônibus vermelhinho que vinha de São José dos Pinhais, ali na Avenida das Torres, e a gente nunca imaginava que a gente ia conseguir ter a dita aldeia Cacané-Porã, assim, porque foi muita dificuldade, né? Eu não tinha nem banheiro, né? Eu consegui um pedaço lá, que era um resto de construção que tinha na aldeia Cambuí, que era do antigo Museu do Índio, e eu não tinha nem banheiro. Então, eu lembro que na aldeia só tinha 2 banheiros, e a gente usava todo mundo aqueles 2 banheiros, né? Aquele banheiro coletivo. Então, o dia que a gente se mudou aqui, eu chorei igual uma criança. Eu chorei igual uma criança, eu não conseguia enfiar a chave na porta para mim poder abrir a porta, assim. Eu não conseguia, porque eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo, que a gente tinha, enfim, conseguido, né? Na época, o prefeito mostrou esse terreno que era da prefeitura, a gente veio aqui, olhou, gostou, cada um escolheu onde ia ser feito sua casa, aí a Coab entrou com parceria para construir as casas, né? E é engraçado, às vezes, quando as pessoas vêm aqui, eu já recebi pessoas que falaram assim, eu pensei que eu ia chegar aqui e encontrar um monte de rede, eu não sabia que vocês moravam em casa normal. Aí como assim, casa normal? Não estou entendendo, né? Daí eu tenho que explicar para a pessoa, né? Olha, gente, nós somos mais 305 povos, é os povos mais lá de cima que dormem em rede. Aqui a gente tem outro clima, o sul é frio, né? A gente não tem mania de dormir em rede, aqui se dorme em esteira, né? Os nossos ancestrais, nossos antepassados, nossos ciangreses, eles dormiam em esteira, perto do fogo, geralmente, é o que minha mãe me conta, que se fazia o fogo no meio da casa e colocava a esteira do lado do fogo, para dormir perto do fogo, para se esquentar e para que nenhum animal grande viesse, porque ele tem medo do fogo. Então, é assim que funciona, até se explicar para a pessoa, entendeu? Por isso que eu falo que existe muita ainda essa ignorância estrutural. Então, eu comecei a fazer esse caminho de volta, comecei a fazer esse caminho da volta e comecei a aprender muito, 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 muito sobre a minha cultura. Aí, o que aconteceu? Eu pensava assim, se eu entrar numa universidade, eu vou me distanciar disso. Eu tinha medo de entrar na universidade e me tornar branca. Eu não quero isso, eu falava. Então, algumas amigas minhas aqui da aldeia estavam fazendo faculdade e, vamos, Camila, faz o vestibular, porque a gente tem o vestibular dos povos indígenas do Paraná, que é um vestibular que ele é disputado só entre indígenas. Aí eu fiquei pensando, não vou fazer não. Aí elas vinham, traziam, eu não sabia nem preencher uma ficha de inscrição. Aí trouxeram, preencheram comigo. Não tem passagem para mim lá levar na universidade. Eu levo, preenche que eu levo, vou te ensinar. Aí preencher junto. Aí o primeiro vestibular eu fiz, pensei que não ia passar e passei, mas não quis ir. Aí eu lembro que na última vez eu falei, no último segundo eu vou ir lá. Aí faltou uma disciplina, faltava acho que matemática para eu concluir o ensino médio. Não entrei na universidade. Aí na segunda vez que eu fiz o vestibular em 2017, aí eu fiquei em 18º. E daí são 6 vagas para as estaduais e 10 vagas para as federais. Eu tinha feito para o UFPR. Eu falei, não passei, né? Daquela outra vez eu tinha passado em 8º e não tinha concluído, né? Que o reitor falou que não podia me aceitar, mesmo que eu fizesse assim, correndo, né, por CBJ, ele não poderia aceitar. Porque ele falou que se ele abrisse uma exceção para mim, ele teria que abrir para todos. Eu falei, tá bom, regra é regra, né? O que aconteceu? Vários parentes indígenas, eles prestam vestibular em várias universidades. E, por incrível que pareça, gente, 10 parentes indígenas tiveram colocação em outras universidades bem melhor do que na UFPR.
Então, 10 pessoas desistiram. Então, de 18º, eu voltei para o 8º lugar. Então, eu fui a última que entrei. Eu entrei em 4ª chamada complementar na UFPR. Então, aquele foi outro sonho que estava começando a florescer dentro de mim, que eu pensei assim, meu Deus, eu não acredito que eu estou pisando nessa universidade. Tipo, passou um filme, assim, na minha cabeça, porque eu tinha entrado, acho que mais ou menos uns 4 anos naquele saguão do prédio histórico, e lá eu tinha ido vender artesanato, sabe? E daí, quando eu entrei lá, com a minha inscrição acadêmica mesmo, eu não estava acreditando, sabe? Eu falei assim, gente, eu não acredito que eu consegui, que eu tô aqui. 10 pessoas desistiram e eu consegui entrar, sabe? Aí eu falei assim, vai ser uma outra etapa da minha vida bem difícil, porque ser indígena já é difícil, dentro de uma universidade é mais difícil ainda. Então, quando eu entrei, eu falei assim, eu não sei o curso que eu quero fazer, eu queria ser muito nutricionista, eu tinha uma ideia assim que... eu tinha uma ideia que arar a terra, plantar, ensinar as crianças que é possível comer um alimento bom e de qualidade e barato nesse país, porque a gente mora num país enorme, né? E a desigualdade é muito gritante entre a gente, mas se a gente soubesse organizar, a gente consegue. Só que como eu tenho 2 filhos, então o curso era integral, eu não ia conseguir, sabe, fazer esse curso de nutrição, que é o que eu queria fazer. Então minha inscrição acadêmica seria na segunda-feira, e se não me engano, no sábado a Marielle Franco foi assassinada. E aquilo mexeu muito comigo. Foi aonde fez assim para ciências sociais, né? E eu falei, nossa, acho que eu podia fazer esse curso, assim, porque eu também, apesar de eu estar participando de bastante lives, assim, eu sou um pouco tímida, né? Agora que eu estou me soltando. Então eu falei assim, vou fazer o que é essa dita dessas ciências sociais, né? Aí fui procurar, fui saber o que era e escolhi, optei por ciências sociais. Aí quando eu entrei no primeiro ano, na reitoria, eu fui muito bem recebida. Nossa, todo mundo queria fazer trabalho comigo. Aí, quando chegou no segundo ano, eu já não conseguia mais. Eu já não tinha mais força para eu estudar, porque, como eu sou uma pessoa bem incisiva e me coloco bem, então, às vezes, o preconceito não vem assim, bem velado, assim, né? Ele vem disfarçado, então eu tenho que estar atenta, assim, o que está acontecendo? Opa, peraí, tem alguma coisa diferente aí. Tem alguma coisa que eu não estou sabendo captar, né? Parece que a gente tem que ficar de olho o tempo todo, porque quando você entra lá dentro, você não tem alguém como referência. Você tem que ser tua própria referência. E isso exige muito de você, né? Que é isso que eu falo sempre para minha filha, que eu acho que eu não tenho inimigos aí fora. Acho que o meu maior inimigo sou eu mesmo, quando eu quero desistir, ou quando eu quero ser muito, ou quando eu quero dar conta de tudo, abraçar o mundo e não consigo. E eu lembro que um dia eu falei assim, eu vou desistir, eu vou trancar esse curso. Eu vou trancar esse curso, pensei comigo. E quando eu cheguei aqui, que eu moro na minha casa mais ou menos de esquina, né? Entra na aldeia, no portão. Daí quando eu cheguei, a Oca estava aberta, que aqui na Oca tem aulas de Caingangue e Guarani. E daí quando eu cheguei aqui, as crianças saíram da Oca. Oi, tia, como que foi tua escola? Como que foi tua aula? Então eu pensei assim, meu Deus, eu não posso desistir. O que vai ser, né? Tipo, dessas crianças da nova geração. Aí eu comecei aquela ressaca moral, assim, meu Deus, eu estou num espaço de privilégio, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer pelos outros, pela nova geração? O que eu vou fazer para eu mudar o mundo? O que eu posso fazer? Alguma coisinha que eu posso fazer. Aí, nesse momento que eu estava querendo desistir do curso, eu entrei para o projeto de pesquisa e extensão, que se chama Ecologia de Saberes, que a gente tirou do Boaventura, que eu achei muito massa isso, que os conhecimentos eles não precisam se sobrepor, mas eles podem caminhar juntos. E aí isso foi o que me salvou assim dentro da universidade, porque esse projeto de pesquisa e extensão começou a atuar aqui na aldeia Cacané-Porã e nas outras 2 aldeias que temos na região, que é uma em Morretes e São José dos Pinhais e a outra em Piraquara, que a gente tem mais outras 2 aldeias aqui na região. Então eu comecei a ter contato com outras etnias e outras aldeias e fui aprendendo. Falei, gente, essa oportunidade de eu aprender. E fui vendo as dificuldades também. Né? A gente é mais de 60 acadêmicos na UFPR do Brasil todo.
cada um com a sua dificuldade, porque as pessoas são diferentes, cada um tem um processo de aprendizagem, cada um tem um processo de passar pelas dificuldades, então a gente procura um se agarrar no outro. Aí esse projeto de pesquisa e extensão me fez despertar também, assim, passar uma fase ruim que eu estava na minha vida, porque eu estava querendo desistir do curso, e comecei a participar do movimento indígena. Então, eu consegui organizar a ida das mulheres do Paraná para a primeira marcha das mulheres indígenas em Brasília. Comecei a participar do acampamento Terra Livre regional, que o primeiro que eu fui foi em Mangueirinha, na aldeia onde todos os meus parentes moram. Revi vários parentes, vários amigos. Conheci a aldeia Laclanó, que é do Ixoclé, em Santa Catarina. Então, estar no movimento indígena também é uma universidade, né? Também é um momento importante para que a gente não se desvencilhe, para que a gente não esfrie esse conhecimento. Então, estar na universidade é bom ter conhecimento científico, mas ter conhecimento tradicional é muito melhor. E esse projeto de pesquisa e extensão que eu participei era realmente isso, não existia projeto. O projeto era ir nas aldeias e a aldeia dar a sua demanda. Então, vou dar um exemplo. Eu tinha uma aldeia que tinha a necessidade de reconstruir o PPP da escola. Por quê? Porque o território é demarcado, tem uma escola, mas ela ainda tem um formato branco dentro de uma aldeia. Então, vamos reconstruir o PPP da escola e vamos tornar essa escola a cara da comunidade, junto com o pajé, junto com os cuiã, com os chamões, junto com o cacique, junto com os cofá, que é os mais velhos, junto com as crianças, né? Vamos mapear, vamos fazer... a gente fez vários momentos, assim, de estender o papel pardo mesmo, e isso que me fez pensar no amanhã, assim, sabe? De você sentar, estender um papel pardo e falar assim para as crianças, o que você quer na tua escola que não tem? Sabe? E as crianças ajudarem a reconstruir esse PP, né? Esse PPP. Então, teve outra aldeia que teve a necessidade, que a juventude deixou uma necessidade de construir um material pedagógico, porque eles não falam muito bem português e eles queriam um material pedagógico em Guarani. Então, o que a gente fez? A gente usou o que é um projeto de extensão. É se estender, é se propor a estender além da universidade para tentar mudar o mundo lá fora usando o recurso da universidade. Então, é isso que a gente fez. A gente usava o recurso da universidade para poder proporcionar essas ideias que as aldeias tinham. Aqui na minha aldeia, a demanda foi aulões para preparar as pessoas para o vestibular, que aquele ano teria vestibular. E a gente fez alguns aulões aqui presencial antes da pandemia, né? Foi um ano antes da pandemia, em 2019, e para 7, 8 pessoas, e deu certo, porque um dos moradores daqui que participou desses aulões passou em Direito na UFPR. Então, a gente viu, funciona, dá certo, a gente consegue fazer isso. Então, quando eu começo a atuar nesse projeto, é isso mesmo, é fazer acontecer, é levar o conhecimento tradicional para dentro da universidade, não conhecimento científico para dentro da aldeia. É isso mesmo, é que cada conhecimento ele pode caminhar junto, sabe? E provar isso, mostrar isso para as pessoas, que a gente existe, que a gente tem, porque as bezedeiras estão aí, as parteiras estão aí, as rezadeiras estão aí, comprovando há milênios, conhecimentos milenares, que a gente tem um outro relacionamento com a lua, com o tempo, com a estação, né? Com a natureza, e que tudo isso funciona, que não está errado, que apenas é diferente e que os conhecimentos podem caminhar juntos. Então, a minha última atuação dentro do projeto foi fazer aulões. Então, o que eu fiz? Como as pessoas começaram a me convidar para participar de algumas decisões desse vestibular indígena no Paraná, então eu sugeri isso, olha, gente, que tal a gente fazer aulões? Olha, na minha aldeia teve uma demanda dessa e tal, o que vocês acham? Aí montamos 2 turmas, aí depois mapeamos as aldeias do Paraná. Então, cada aldeia tem sua realidade. Tem aldeia que não tem internet, então a gente vai mandar esse material impresso pelo correio. Tem aldeia que tem internet só na escola, então a gente fez pequenos slides e a pessoa vai lá e baixa naquela rede, depois volta para casa e consegue estudar sem necessariamente estar conectada à internet, né? Tem aldeias que a gente vai mandar o pendrive, que a gente tem recurso do projeto para isso, mandar pelo correio.
Então, a gente teve que mapear todas as aldeias, né? E é isso que eu consegui fazer, é isso até agora, é isso que eu consegui fazer, o que eu posso fazer nesse ambiente de estar na universidade, nesse ambiente que eu me sinto privilegiada de estar lá, porque a gente tem que pensar na nova geração. Se a gente começar a dar aula, eles começarem a estudar e eles começarem, foi o que eu falei para eles, não façam vestibular só por fazer, façam para vocês ocuparem essas vagas, esses espaços. A gente precisa de vocês lá, que todo mundo está ficando velho todo dia. Então, assim, vai chegar uma hora que a gente não vai estar mais nessa luta, nessa frente. Então, é como se a gente estivesse treinando vocês, né? Para que a nova geração é aquilo que um dia eu escutei isso de uma mais velha na aldeia Araçaí, que ela falou assim que eu acho que um bom guerreiro ele tem que lutar com a sagacidade da juventude, ter aquela sagacidade da juventude e o conhecimento do mais velho. Então, é isso que a gente tem que propagar mesmo. Daí eu conversei com eles, falei, olha, a gente tem que ocupar essas vagas, né? E tem bastante gente, né? A gente pode ver que aí o Brasil é enorme, tem bastante indígena, advogado, médico, antropólogo, cientista social, tem várias profissões, enfermeiro, fisioterapeuta, né? Só que na minha aldeia a gente tem a minha vizinha da frente faz fisioterapia, está quase se formando, a minha outra amiga está se formando também em serviço social, eu faço ciências sociais, a mãe da minha amiga já se formou em pedagogia, então, assim, a gente é capaz de estar em todos os espaços, em todos os lugares. E a gente não precisa tanto dessa credibilidade, porque a gente vai e faz, né? Se a gente for falar de tecnologia, a gente já tem, povo Caingangue já tem tecnologia indígena há muito tempo, as nossas casas eram subterrâneas. Quer tecnologia melhor do que essa? A gente fazia casas subterrâneas para se esconder, a água não entrava. A gente tinha uma técnica de selar a parede como se hoje fosse o reboco, sabe, ou a massa corrida. Quando a gente planta e tira a taquara, destala a taquara e faz uma cestaria para a gente colher o que a gente planta, a gente não faz porque é bonito ou porque a gente quer vender. Hoje a gente sobrevive disso. Mas antigamente isso era feito para colher o que se plantava. Isso é uma tecnologia. Isso é uma tecnologia maravilhosa, né? Quando a gente vai fazer o plantio, a colheita e vê a lua, se orienta, se baseia pela lua ou pelas estações, isso é uma tecnologia. Então, a gente tem tecnologia, só são tecnologias diferentes, mas a gente tem. Muito bom te ouvir, muito bom mesmo. Como o Rafael disse no início, né? Estamos aí tendo esse momento de sorte, desse primeiro contato, né? Que nos emocionou desde o primeiro momento da nossa conversa, com as reflexões sobre essa vivência, esse olhar para a sociedade, né? Que como que é para os caigangues e como que é na nossa perspectiva que fomos ensinados ocidental, né? Que não é um trabalho em coletivo. Infelizmente, né? O mundo ocidental ele trabalha no processo de individualidade. E em toda a sua fala, e no seu contexto e na sua trajetória, você está falando dessa importância de voltar para a comunidade, de conhecer a sua cultura, desse resgate da coletividade, né? E como você vai se tornando essa mulher Camila Santos Caigangue, potente, né, empoderada, e você acaba se tornando referência para outras meninas, outras mulheres e para a sua própria comunidade. Então, eu queria agora que você falasse um pouquinho dessas relações de gênero que são estabelecidas dentro da comunidade, esses vínculos familiares, né? Como que se dá isso dentro do contexto da comunidade Cacané Porã? Então, aqui na aldeia, eu acho que tudo tem, que nem eu falei, é um processo, né? A gente tinha um cacique, desde a aldeia Cambuí, e ele ficou nesse cargo por 13 anos, 15 anos, mais ou menos. Então, algum tempo atrás, 2 anos atrás, a comunidade afastou ele, porque por isso que eu digo, cada aldeia tem o seu modo de viver, né? Aqui a gente trabalha com. Porque eu acho assim, cacique, ele não é o que manda na aldeia. O cacique, ele é representante daquela comunidade, né? É que a comunidade tenha confiança naquela pessoa e se sinta representada por ela. Então, aqui a gente tem uma forma de eleição mesmo. Quando não está legal,
a própria comunidade mesmo propõe uma reunião e conversa, e se não tiver bem, faz uma eleição, já faz uma eleição ali na hora mesmo, e elege uma outra pessoa e confia o trabalho daquela pessoa, porque a gente tem que confiar, mas também não é o que a pessoa vai falar, né? Porque a gente não é o que a gente fala, a gente é o que a gente faz. Então, tem que dar um voto de confiança e aguardar ver se aquela pessoa vai desenvolver um trabalho legal. Então, esse primeiro cacique, eu ainda não estava aqui, eu já morava aqui, mas eu acho que eu estava na praia, eu tinha ido viajar, e quando eu voltei, a comunidade tinha afastado ele e tinha elegido outro representante. Então, esse outro cacique ficou como cacique 2 anos aqui na aldeia Cacané-Porã, e no começo todo mundo apoiou, foi legal, mas depois veio um comportamento assim que a gente pensou que a gente nunca ia passar aqui, né? Que é o machismo. Né? Eu sempre falei que eu não me percebo feminista, mas não tem como eu falar de machismo sem falar do feminismo, porque se eu detectei o machismo, em algum momento eu estou sendo feminista. Então a gente começou a ver algumas coisas. Eu tive uma ideia de criar um coletivo de mulheres, como uma rede de apoio aqui dentro. E o que aconteceu, o nosso coletivo começou, como a gente tem muito, porque a minha ideia era assim, né, era unir todas as mulheres e não fazer uma associação, e sim um coletivo, porque uma associação ia ter que ter um presidente, um vice-presidente, e isso ia gerar rivalidade, né, e como a gente também tem uma estrutura de rivalidade entre mulheres, eu estava tentando propor a dita sororidade, a etnossororidade, né, entre as mulheres. E eu falei assim, olha, vamos fazer um coletivo, né? Para a gente ser uma rede de apoio, assim, para a gente fazer oficinas com as crianças, ter um fundo que a gente possa se ajudar. De repente, uma está passando uma necessidade ali, tem vergonha de falar para alguém, de pedir ajuda, fala com aquela que você tem mais amizade. Então, no começo, quando a gente fez esse coletivo, a gente recebeu muito contato, a gente conseguiu bastante coisa para a aldeia, né? Cobertor, a gente estava vendo no começo daquela pandemia, se doava muito alimento, e eu sempre gostei de ser transparente, assim, olha, gente, não dá para a gente ficar pedindo tanto alimento, porque cesta básica a gente ganhou bastante, então a gente tem que pedir aquilo que a gente tem necessidade mesmo, que era material de higiene, material de limpeza, cobertor, e daí eu lembro que quando aí começou essas funções remotas, assim, né, por plataforma digital, aí eu fiz um leilão do Cocar para eu conseguir inteirar o dinheiro para comprar um notebook. Daí, o que aconteceu? Eu não consegui. Eu fiz um leilão, consegui um valor que o Cocar valia, mas nessa caminhada do leilão, eu acabei ganhando o notebook de uma pessoa que acompanha o projeto Origem, que eu faço parte desse projeto também, e ela me doou o notebook que estava estragado. Aí ela mesma pagou o conserto do notebook e o projeto Origem ficou encarregado de me fazer essa entrega. Me entregaram e daí com o dinheiro do leilão eu comprei uma impressora. E o que aconteceu? Depois que eu encerrei o leilão, prestei conta nas minhas redes, contei o que tinha acontecido. E no começo de 2020, como eu tinha conhecido bastante pessoas e os fundadores da Mídia Indie Oficial, lá em Brasília, que eu levei as mulheres para a marcha, aí eu tinha sido convidada para ser uma das colaboradoras da Mídia Indie. Então, aí eles acompanhando, compartilhando, né, o meu leilão, eu acabei ganhando esse computador e com o dinheiro eu comprei uma impressora. O que aconteceu? Depois que eu prestei conta em todas as minhas redes e contei o que tinha acontecido, as pessoas ainda assim começaram a me procurar para doar computadores. Então eu falei assim, gente, o que adianta eu ter um computador, meus filhos ter, eles fazerem as atividades deles em ensino à distância, em AD, aqui em casa, e o coleguinha dele não ter? Aí eu falei assim, vou pegar esses computadores. Aí eu falei, olha, gente, eu já tenho um computador, eu já tenho uma impressora, eu já consegui, mas se você quiser doar para minha comunidade, então eu vou aceitar esses computadores. Então, daí primeiro eu ganhei 2, aí depois eu ganhei mais 1, e daí depois eu ganhei mais 4. Aí eu falei assim, legal, agora eu vou fazer um laboratório, um espaço ali, uma salinha de informática, protocolei um pedido para a CED, para pedir a internet, e vou colocar as crianças ali. Aí, o que aconteceu? A gente tudo naquele trâmite para tentar construir
que a gente tem aula de Caingangue e Guarani na Oca Central. Então, a gente tinha que construir um anexo atrás, porque a gente sabe que o lanche é uma política de permanência fundamental dentro da escola. Então, se aquele lanche não fosse bem manipulado e bem armazenado, o núcleo ia cortar o lanche das crianças que frequentam as aulas de Caingangue e de Guarani, que funcionava como contraturno. Quem estudava de manhã fazia as aulas de língua à tarde, quem estudava à tarde fazia as aulas de língua de manhã. Então, a gente começou a correr para poder construir aquele espaço. Só que daí, quando a gente nem tinha terminado direito aquele espaço, a pandemia veio. Então, a aldeia teve que ser fechada, né? A FUNAI entrou com decreto, o portão está fechado até hoje. A aldeia nunca mais ficou aberta, está fechada ainda, embora a gente já tenha recebido as 2 doses da vacina. E eu lembro que foi o lançamento da camiseta, aí eu comecei a vender a camiseta para juntar recurso, né, para poder terminar de construir. Então eu falei, vou colocar aqueles computadores ali naquele espaço, né? Vamos utilizar ali. Mas daí entrou o dito do machismo, né? Aí o que aconteceu? É aquilo que eu falo, né? Às vezes a estrelinha de um brilha mais que o outro fica incomodado, em vez de trabalhar junto. Porque na verdade, eu não sinto essa necessidade de ser uma representante ou de ser uma liderança, porque eu acho que qualquer um pode ajudar a sua comunidade, sendo ou não sendo nada. Se ela tem contato, se ela tem vontade, se ela tem ideia, se ela tem como botar aquilo em prática, eu acho que é válido, tudo é válido. Porque, que nem você falou, a coletividade, eu gosto muito dessa frase, não existe luta sozinha, a coletividade ela é muito importante, né? Ninguém vence sozinho. Aí aconteceu várias coisas, assim, eu acho que ele não gostou muito, trocou a fechadura, né? Eu tinha trabalhado e tinha conseguido dinheiro para colocar a porta e a fechadura, e ele foi lá e trocou a fechadura para que a gente não entrasse mais. O nosso coletivo de mulheres foi ficando forte, o tempo todo a gente estava naquela salinha, a gente organizou aqueles computadores, né? A gente reuniu a comunidade, a gente conseguiu, foi o que eu tinha conseguido. Olha, mulheres, às vezes a gente tem alguma rivalidade, vamos deixar essa rivalidade de lado e vamos se unir para um bem maior, para a gente ajudar a nossa comunidade, para a gente crescer, para a gente inspirar os nossos filhos, para a gente fazer os nossos filhos crescerem junto, com vontade de lutar e de conseguir melhoria para a aldeia, porque a gente é uma aldeia urbana, a gente é uma aldeia na capital, a gente tem tudo para dar certo, tudo, né? Eu ficava pensando assim, e aí o que aconteceu? Ele cada vez foi piorando mais esse relacionamento, né? Chegou um ponto que eu nem falava mais com ele, né? Se tinha alguma coisa de artesanato, alguma coisa, eu cheguei a passar o número do meu esposo, assim, para falar com ele, porque não tinha mais diálogo, né? Aí o que aconteceu, faz umas 3 semanas, a comunidade decidiu afastar esse cacique e eleger uma comissão de 6 lideranças, que é uma coisa inovadora, que eu acho muito legal isso, porque nunca se viu isso, né? Como se fosse 6 caciques ou 6 lideranças. Eu acho que essas nomenclaturas também nem precisa muito disso, essas caixas, essas formatações, né? Que eu falo assim, eu não gosto muito dessas coisas, porque eu acho que é só se unir e fazer e tudo acontece. Aí a comunidade elegeu essas 6 lideranças, e até agora tem sido legal, assim, porque tem algumas coisas que está funcionando. A gente já conseguiu limpar aquele espaço, a gente já conseguiu arrumar as merendas, a gente já conseguiu colocar a porta no banheiro, a gente já conseguiu arrumar o banheirinho ali. Então, tudo está se encaminhando, porque eu acho que 6 cabeças pensam melhor que uma, né? E a gente não tem, assim, eu fazer uma coisa sozinha ou o outro fazer uma coisa sozinha. Então, tem que ser de comum acordo ali, essas 6 lideranças. A gente tem um grupo e cada um tem um contato, então, ó, alguém entrou em contato comigo e quer ajudar a aldeia, quer fazer um projeto, que é assim, eu já jogo lá no grupo, a gente se reúne já lá naquele mesmo dia para a gente discutir aquela ideia. Aí o outro, fulano me procurou da educação ou da saúde, que nem agora a gente vai ter uma parceria com o Pequeno Príncipe, que é uma liderança que conseguiu, que a gente vai usar aquele espaço. A gente está tentando também conseguir um container, para ver se a gente consegue colocar esses computadores que estão ali, que não foram usados e que a SED não veio ainda instalar a internet. Por quê? Porque não tem a ligação, não tem um poste. Então, a gente tem que conseguir o poste, colocar a caixinha, tá tudo certinho a luz para daí eles virem instalar a internet. Que são coisas, assim, básicas, mas são difíceis, coisinhas que não se resolvem, que a pessoa não vai lá, né? Que nem diz um amigo meu, tem que ir lá descascar o abacaxi mesmo, né? Se eu não for lá descascar o abacaxi, o negócio não vai acontecer, né?
Então, essas coisinhas, assim, que a gente ainda está acertando, mas que vai dar certo, sim. E agora, parece que está uma paz aqui, né? Tranquilo, assim, não tem essa... Porque, que nem eu falei, acho que eu tenho um pouco dessa fala no vídeo que eu fiz do lançamento da camiseta, que acho que somos povos coletivos, não temos diferença de gênero, né? A mulher, ela sempre saiu para poder vender o artesanato, né? O homem, ele sempre pescou. A maioria das lideranças, sim, são homens, cuiãs, mas hoje, lá pelo Rio Grande do Sul também, a gente já pode ver que tem a cuiã Iracema, né? Aqui no Paraná, a gente tem a Gilda Cuitá, Caingangue, então está surgindo aí, né? As mulheres cuiãs, que são, para vocês são os pajés, para na nossa língua são cuiãs, já está surgindo aí lideranças mulheres, né? No Rio Grande também tem uma cacica que ela é charrua, a gente tem a Juliana Crechu na Ilha da Cutinga, então as mulheres estão vindo com força aí, né? Eu acho que é mais um processo que está se abrindo ainda, né? Que as pessoas estão aceitando, assim. Mas esse machismo, ele é uma herança branca, porque ele não é do nosso povo. Eu acho que não é normal a gente naturalizar isso, dizer que, que nem tem aldeias. A maioria das aldeias tem cadeia. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Que quando não se mantém a ordem, as lideranças prendem alguns indígenas, né? Nessas cadeias. Fica lá 2 ou 3 dias. E eu falo, gente, eu sou totalmente contra a cadeia na aldeia, porque cadeia é herança do SPI, do Serviço de Proteção Indígena, né? Militarização, quando os militares estavam dentro das áreas indígenas, para poder conter aquele povo, se fazia cadeias dentro. Então, isso não é herança da nossa cultura, isso não é cultural, isso é herança dos brancos, isso é herança de um outro povo que colocou isso na cabeça dos indígenas, que isso é herança da gente, mas isso não é herança, isso não é cultura, não é tradição. Acho que é isso. Camila? Oi. Então, eu vi que você participou da primeira marcha das mulheres indígenas, né, para Brasília, acho que foi em 2019. Isso. E assim, eu lembro que tinha um objetivo central dessa marcha, que eu acredito que resume bem essa questão da mulher indígena, né? Dessa preocupação. Vou ler aqui qual que era o objetivo central dessa marcha. Sim. Só para discutir questões relacionadas ao universo da mulher indígena, né? Seus protagonismos e capacidade na defesa da garantia dos direitos humanos. Em especial, o cuidado com a mãe, terra, o território, o corpo e o espírito. Território, então, nosso corpo, nosso espírito. Isso. Então, na verdade, eu percebi assim, você foi se tornando cada vez mais uma pessoa ativista, né? Isso foi meio que natural, né? Foi algo, digamos assim, orgânico, não foi algo, digamos, forçado. Premeditado. Eu vi um vídeo bem interessante que você fala sobre a tua mãe, né? Que você conta assim, que você tinha uma avaliação da tua mãe e tal. Eu achei assim, me tocou porque lembra um pouco a trajetória da minha mãe também. E eu fiquei pensando o seguinte, posso estar errado. Eu acho que, assim, como ativista, e você participando de todas as experiências, desses movimentos, como você via a sua mãe, ou essa trajetória da tua mãe deve ter mudado. Sim. Possivelmente, né? Mudou muito. Quando a gente é adolescente, a gente avalia a coisa de um jeito, e depois você vai vendo a coisa diferente, né? Eu queria saber, assim, talvez seja uma questão assim, né? Mas acredito que seja tocante. Tranquilo. Tranquilo. Então, eu queria, assim, que você me contasse, assim, como que você via antes, né? Essa questão da tua mãe e da trajetória dela, porque lembrou muito a trajetória da minha mãe, tá? E como você vê hoje, depois de toda essa tua toda essa tua trajetória também, tá certo? Tudo eu bem? vejo ela empoderada, eu vejo ela orgulhosa de mim, porque antigamente eu me culpava muito. Uma coisa que eu queria era dominar muito o meu idioma, mas para poder falar fluentemente o Caingangue, eu tenho que morar numa aldeia que fale fluentemente o Caingangue, e aqui são poucas pessoas que falam e não conversam muito, apesar de a gente ter aula de Caingangue e Guarani. Por isso que quando eu tive o primeiro contato com a aldeia, a primeira coisa que eu fui fazer foi aprender a ler e escrever no Caingangue, né? E foi dos lançamentos da camiseta, foi essa trajetória. Eu culpava muito ela por ela não ter me ensinado a língua.
Eu falava por que ela sabe falar, mas ela não fala. Então, quando eu estava lá em Brasília, né, nesse evento da primeira Marcha das Mulheres Indígenas, eu estava com uma amiga lá, Caingangue, que é a filha da Gilda Cuitá, e a gente estava sentada lá e a gente estava discutindo essas coisas da vida da gente, assim, depois de ter organizado tudo e ter conseguido, né, a gente estava cansada, a gente sentou lá e começamos a conversar, fazer uma reflexão de tudo que a gente tinha passado, né. E ela falou assim para mim que não era para eu culpar a minha mãe, porque era o melhor que ela tinha me dado naquele momento, né? Ela falou assim que aquilo também foi tirado dela, em um certo momento da vida dela. Porque eu falei assim, eu não tive opção de escolher e nascer numa aldeia ou na cidade, eu tive que nascer na cidade. Ela falou, mas você teve que nascer na cidade porque a tua mãe teve que sair da aldeia de origem dela para procurar uma vida melhor, porque naquele momento estava difícil para ela morar, né? Eu lembro que os militares estavam, né, na aldeia de Mangueirinha. Então, assim, estava um regime muito terrível, assim, até para as lavouras, assim, tudo era regrado, tudo era... Claro, o Caingangue, ele tem organização, mas os militares estavam lá, então era bem, bem difícil, assim. Então, quando a minha mãe veio para a cidade, ela adotou, pegou aquele sistema do branco, e daí eu comecei meio que, olha, mãe, isso aí não é nosso. Isso daí não é nosso, não. Isso daí é costume que você pegou dos brancos, falei pra ela. E quando eu fui morar no Cambuí, que ela ainda trabalhava, né, em casa de família e morava de aluguel, ela resistiu até o último para ir voltar a morar, porque ela falou assim, quando eu saí de Mangueirinha, eu falei que eu nunca mais ia voltar para morar numa aldeia, porque só eu sei o que eu sofri na aldeia, ela disse. E eu disse para ela, mas é uma nova etapa que a gente vai ter, né? É uma nova história que a gente vai construir. E a gente tem a opção, agora a gente tem a opção de construir uma nova história, uma história mais bonita, eu falei. Aí ela resistiu, mas foi morar comigo. Então ela viveu todo esse processo que aconteceu comigo, ela ficou me assistindo. Então, eu creio que teve uma resiliência nela também, né? Porque eu fico pensando, imagine que massa, né? Você vê tua filha conseguir, né, fazer o caminho de volta, se entusiasmar, gostar, se propor a estar nessa luta. Aí, hoje, ela tinha até discursos, até eu mesmo tinha muito discurso machista, preconceituoso, e que a gente reproduz. É isso que eu falo, essa ignorância estrutural. Quando a gente vê, a gente está reproduzindo um discurso. E agora eu pego muito ela, assim, a gente conversa, né? Ela mora aqui, ela mora na casa 24, eu moro na casa 35. Então, eu abro a porta, eu já vejo ela já vê eu. Ela mora ali embaixo, eu moro aqui na esquina, né? E que ela minha mãe é bem geniosa mesmo, assim, mas ela já participou de muita coisa. Eu consegui levar minha mãe para o 8M, que as mulheres indígenas estavam de frente na abertura do 8M que teve, que a gente caminhou pelas ruas ali de Curitiba, saímos ali do prédio histórico. Então eu consegui levar, eu lembro que eu falei isso em algum lugar, eu não lembro aonde, mas eu falei assim, meu Deus, é um sonho isso, né? Eu tô com a minha filha tem 14 anos, acho que foi em 2018. Eu consegui levar minha filha e a minha mãe. Eu no meio, assim, a minha filha e a minha mãe, né? E explicando para ela o que é o 8M, né? O que aconteceu para esse dia acontecer, para a gente estar nas ruas gritando, né? E porque muita coisa ela não terminou os estudos, então, assim, eu via ela antes como uma pessoa dura, uma pessoa, mas isso foi uma proteção, sabe? Quando a pessoa se blinda, ela se blindou, que se cresceu muito, né? Se tornou uma mulher muito dura. Minha mãe, difícil minha mãe chorar, minha mãe não chora. E eu lembro que um dia a gente estava na CESAI, que a gente estava no movimento lá pelo DSEI, pela saúde, né? E eu lembro que tinha os guaranis, assim, eles estavam fazendo um canto que a gente fala Boraí, né? Que é um canto muito lindo que eu sempre falo, tenho amigos guaranis e eu falo, por que que eu choro quando eu ouço esse canto? Meu Deus do céu. Aí ela fala assim, porque às vezes tem alguma coisa ruim e tem que chorar mesmo, tem que deixar sair. E esse é o objetivo do canto. Ela falou. Daí eu lembro que a minha mãe tava, eu já tinha chorado horrores, já estava bem,
e eu olhei pro lado assim, a minha mãe segurando uma lágrima, assim, sabe? Daí a lágrima foi caindo. Daí eu fui lá e abracei ela e falei assim: pode chorar, porque aqui ninguém vai te julgar, ninguém vai dizer que você é fraca, ninguém vai dizer que você não é a Valdenei, não é aquela mulher empoderada. Eu falei para ela: pode chorar, porque aqui você tá no meio do teu povo e ninguém vai te julgar. Aí ela desabou a chorar, eu abracei ela e foi um momento assim bem especial assim pra gente, porque daí ela falou: tô de volta à minha casa, tipo isso assim, sabe? Tô no meio de quem eu sou mesmo. Eu sou isso e não adianta eu negar. Tipo isso, sabe? Que aconteceu. Então eu vejo que ela também teve uma resiliência. Eu acho que todos nós estamos, né, nessa pandemia, nessa circunstância que a gente está vivendo, a gente está em resiliência o tempo todo. Porque se a gente também não se propor a estar nessa mudança, gente, ficar se prendendo, eu acho que a gente vira um biruliro, né? Nem dá, né? Acho que a gente tem que. Eu lembro que a minha professora, ela falou isso para mim do projeto. Eu já devo ter contado, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas ela era formada há 20 anos em biologia e ela foi dar aula numa comunidade ribeirinha. E daí ela estava explicando todo o sistema da cadeia alimentar para os alunos. E no outro dia eles levaram um peixe aberto para ela. E daí ela falou assim: eu tinha 20 anos de biologia. E daí eu tinha dois caminhos ali, Camila. Ou eu me enchia, me inflava no meu ego de estar formada há 20 anos em biologia, ou eu me propunha a aprender com aquelas crianças, porque eu estava ensinando na teoria, mas eles estavam querendo me ensinar na prática, porque eles eram filhos de pescadores. Então, ela sempre falou isso para mim, que eu acho que para a gente ensinar, a gente tem que se propor a aprender. Sempre aprender. Aqui no Paraná, a maior aldeia do Paraná é Rio das Cobras, que tem aproximadamente de 7.000 a 10.000 indígenas, entre Guarani e Caingangue, e a segunda maior aldeia do Paraná é Mangueirinha, como eu já falei, que é a maior reserva de araucária da América Latina, que são de 5.000 indígenas caingangues e guaranis, que as aldeias das etnias são diferentes, que nem os guaranis são ali em Palmeirinha, Chupinzinho, antes de chegar em Mangueirinha, daí Mangueirinha tem caingangue. Mas temos no norte também aproximadamente 26 aldeias no total, no estado do Paraná. Mas região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente tem Charrua, lá no Rio Grande do Sul, aí Santa Catarina a gente tem Xoclen também, que é uma etnia mais diferente, mas em todos esses estados tem caingangue e guarani. Como eu falei, o caingangue já andava aqui 5.000 anos atrás e o guarani há 3.000 anos atrás. Então a gente tem caingangue, guarani, xetá, xoclen e charrua, que são as 5 etnias que predominam aqui a região sul. Mas claro que eu acho que isso é um dado meio que antropológico, né? Porque o Brasil, hoje em dia não existe isso, que nem eu falei, a UFPR recebe indígenas do Brasil inteiro, então a gente tem mais de 60 acadêmicos indígenas de todo o Brasil, então a gente tem Pancarará, a gente tem o Mutina, a gente tem Kaxinauá, a gente tem várias etnias, então são 5 etnias que predominam aqui na região sul, mas claro que tem mais etnias. Eu tenho uma amiga que ela faz doutorado na Universidade Federal de Pelotas e ela é apurinã. Conheci ela no Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas em Poá, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então tem bastante indígena. A UFES, que é uma universidade que recebe muitos indígenas também de todo o Brasil, e acho que lá tem mais ou menos 20 etnias. E lá eles têm alojamento, né, que eles falam a maloca, eles têm alojamentos e os acadêmicos moram ali próximo aos campos da universidade. Então, essas universidades do Sul têm recebido bastante indígenas, então são 5 etnias que predominam aqui. Mas agora, eu acho que não existe, não, a gente pode ficar muito preso a isso, não, porque tem mais etnias e vão e vêm, e tá tudo bem, né? Porque esse território todo é nosso, né? Acho que também a gente não pode ficar. Claro que tem as suas etnias, assim, de cada região, mas temos mais etnias do que essas 5 predominantes. Camila? Oi. Então, assim, eu falei, eu estava conversando com a Cleci sobre a seguinte questão.
não sei se você tem percebido, mas tem se elaborado uma espécie de contranarrativa em relação aos indígenas e aos negros, né? Com certeza você tem percebido. E até tem Sim. aqui esse meio de sofisticação, tem, assim, apoio de meios midiáticos, assim, super sofisticados, né? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo assim. Ah, quem matava índio era índio. Você viu essa? Os índios foram os que mais mataram índios. O outro exemplo assim, não houve genocídio, gente. Foi miscigenação. Até a palavra miscigenação, tadinha, acabou sofrendo, porque o pessoal pegou uma raiva da palavra, vamos dizer assim, por Eu conta odeio da essa questão. palavra. Eu não gosto, exatamente, imaginei. Por conta da questão do uso que se faz, né? Tipo, não houve genocídio. O que É houve que é as pessoas miscigenação. romantizam isso, romantizaram isso. Isso. Aí outra questão que o pessoal fala assim, daí aí chega num ponto assim, no fundo não tem esse negócio de indígenas ou de negros. O que existe é o povo brasileiro. Já viu dessa? Né? Já, E eu várias vezes. acredito, assim, eu tenho, eu tenho que falar sobre isso. Eu acredito que esse tipo, que aí eles fazem uns vídeos bem legais mesmo, assim, no sentido com meios midiáticos incríveis, assim, né, realmente, e porque tem muitos recursos, e vai ter muito profissional da educação que não percebe, vai cair numa armadilha, você tá entendendo? Opa! Vai cair numa armadilha por conta disso, né? Porque no Sim. fundo é assim, eu vou culpar o índio pelo que ele fez. Por exemplo, assim, o que a gente sabe sobre os índios? Muito pouco sobre os povos indígenas. Eram 3 milhões, Mas eram a 5 primeira milhões? coisa é que para ele ser índio, ele tem que ser primata. Para ele ser índio de verdade, ele tem que continuar lá no mato. Então eu gostaria assim, de dar Senão ele não é índio. é, Porque eu não sei nada da cultura dele, não sei nada da história dele, mas eu posso dizer se ele pode ou não pode ser indígena. por aí. Então eu acho assim, é só um alerta, que eu gostaria que você fizesse esse alerta pro pessoal, né? Porque acredito que muita gente vai cair nessa. Entende o que eu estou dizendo? Vai usar até na aula, às vezes, essa questão, como você falou, que agora tá, tudo bem, vai fazer aquela coisa do 19 de abril que a gente já conhecia, né, como você falou, mas daí cai no outra coisa, né, que é levar esse tipo de discurso, que não houve genocídio, gente, né, e quem matava mais índio era índio, essas coisas, né, que a gente já sabe que é um pouco arriscado, né, gostaria, assim, de uma rápida, as considerações Sim. suas sobre a questão. O que tem acontecido também, a gente falou muito de ativismo, mas eu tenho um amigo chamado Gustavo Caboclo, que ele que me fez enxergar como artista, porque eu sempre falo de artesanato, de artesanato, de artesanato, e ele falou assim que qualquer intervenção, qualquer maneira de falar, de se posicionar, de escrever, de se pintar, de se apresentar, de produzir artesanato é uma forma de arte. Então, ele que me fez eu me sentir artista. O que aconteceu? A gente desenvolveu um trabalho e a nossa exposição foi para a Pinacoteca de São Paulo. Saiu até na Vogue essa exposição, que é Veshua. Nós sabemos, nós que criamos esse nome, nós sabemos. O que tem acontecido nesse meio, que eu lembrei muito que você falou agora, é que às vezes as pessoas elas querem adquirir o artesanato, mas elas não querem saber a história. Tem pessoas que são assim e não querem saber o povo. E elas não chamam nem de arte ou artesanato, elas chamam de peça. Nossa, isso me incomoda muito. Eu lembro que quando eu estava um pouco antes da pandemia, eu fui receber os calouros de Ciências Sociais no museu, no MAI, no museu da UFPR, de Arqueologia e Etnologia. E eu fui muito incisiva nisso, que tudo aquilo que estava ali naquele museu não eram peças, não eram artefatos, né? Que estava ali, porque eu faço arqueologia, mas para o arqueólogo é isso. E o que está ali são histórias, são gerações, são mortes, né? Há sangue ali, se a gente começar a ver, né? E há sangue em todo o território onde a gente mora, porque se a gente for pensar, esse chão onde a gente pisa está encharcado de sangue. Então não tem como a gente negar isso, que nem eu falei do conhecimento, né? Antigamente até a gente carregava, as pessoas carregavam essa ignorância estrutural, mas é porque não liam ou porque não tinham contato mesmo. E às vezes as pessoas não querem ter o contato, né? Porque é que nem eu falei num trabalho de antropologia que teve na UFPR. Quer dizer, eles fizeram um GT sobre os caingangues que vendiam artesanato na 15, né? Então, para eles é mais fácil e mais bonito e mais romântico eles falarem sobre os caingangues que vendem artesanato na 15. Mas daí eles não querem fazer um trabalho sobre os caingangues que estão na universidade,
que muitas vezes são colega deles, de curso deles. E eles não prestam atenção nisso porque eles não prestam atenção nos outros, eles só prestam atenção neles, né? Então, parece que é fetiche de antropólogo enxergar o indígena lá longe. Parece que ele estuda, e em vez dele desconstruir aquele espaço, ele reforça esses fenótipos, esses estereótipos, essas coisas assim, querendo delimitar o indígena, querendo colocar ele como uma figura caricata, como uma figura folclórica, como uma figura distante. E não, o indígena ele pode estar em qualquer lugar. E eu acho que eu sou indígena com cocar, ou com brinco, ou sem o brinco. Sou indígena de qualquer jeito, né? E é muito isso na arte agora, que a gente está entrando isso sobre a arte, né? Porque o que é a arte, né? Eu participei de uma reunião para falar sobre essa lei Aldir Blanc e eu falei para eles, mas o que é arte, né? Qual que é? Porque para nós é parte do princípio de nós nos relacionarmos com a terra. Mas daí o que é arte para vocês? Vocês acham que a gente tem que produzir arte para vocês? Vocês acham que a gente produz? A gente tem essa necessidade de produzir arte? Eu acho que não. Eu acho que a gente já é a cultura, a gente já é a arte. Quando a gente mora numa aldeia urbana, que a gente se reúne em 42 pessoas, a gente já 42 famílias, aproximadamente 180 pessoas de 3 etnias, Guarani, Xetá e Caingangue, a gente já está fazendo uma cultura aqui. Quando a gente se reúne para comer junto, seja no 19 de abril ou em qualquer outra data que a gente se reúne, faz uma comida lá no mato e se reúne todos para comer, principalmente com as crianças, para ensinar essa união, já é uma tradição, né? Quando a gente ensina o Caingangue e o Guarani num espaço, numa oca, no meio da aldeia, que é essa dita aldeia urbana, isso já é cultura. Quando a gente fala a nossa língua entre a gente, ensina o outro a escrever ou ensina o outro a ler, isso já é uma cultura. Quando a gente se reúne para fazer as nossas comidas, né? Porque todo mundo aí tem herança das nossas comidas, né? Tenho certeza que todo mundo gosta. O Caingangue, ele tem um relacionamento muito lindo com milho. Então, tenho certeza que em algum momento vocês já comeram uma farinha de milho, vocês já comeram o milho, vocês já comeram a canjica, né? Só que vocês comem a canjica doce, nós comemos canjica com carne. Então, são maneiras diferentes, né? Mas são heranças da nossa alimentação que as pessoas têm e às vezes não têm nem consciência disso, né? O feijão, a canjica. Eu falei isso um dia na sala, o professor ficou assim, parece que ele podia ver um disco voador no extraterrestre, mas ele ficou passado, assim. Eu falei assim para ele, você já comeu, sabe, a primeira vez que a minha mãe me deu canjica, ela cozinhou com feijão. A gente morava em casa de família, ela trabalhando em casa de família, a gente morava no quartinho da empregada, mas a primeira vez que ela cozinhou, ela fez a canjica com leite condensado, com leite lá, com um monte de coisa para os patrão dela, mas ela cozinhou separadinho a canjica com feijão, porque ela falou assim que quando ela cresceu, que a primeira que ela se deu por gente, que ela fala, tem esse costume, quando eu me dei por gente, por mim, a primeira comida que meu pai e minha mãe me deram foi essa. E ela cozinhou e deu para mim. Então, a primeira canjica que eu comi foi com feijão. E depois, quando eu fui morar na aldeia Cambuí, eu cozinhei a canjica com carne, que é o jeito que eu gosto de comer, com carne de porco. Tem muita gente que entra também isso no veganismo, e que já um assunto mais tenso, né, para falar sobre isso, porque são as culturas enraizadas e a dita ignorância também estrutural, né? Porque se a gente for ver, a gente é um povo que a gente gosta de consumir carne, né? A minha mãe fala que hoje a gente tem o azeite para temperar a panela, mas antigamente ela era com banha, e não era banha de porco, era banha de paca, banha de tatu, né? Banha de carne de caça mesmo, né? E que se caçava para consumir mesmo, não era por esporte ou por status, né? Eu não sei se os nomes se pronunciam dessa forma, mas esses tempos atrás eu até compartilhei com a Cleci um texto que eu estava lendo. E ele traz exatamente isso que você falou, né? De Michael Lowy, se eu não me engano, o texto dele, e ele traz sobre as teses do Walter Benjamin, de 1940. E nessa tese, ele fala que em todo o continente americano, do norte ao sul, entre aspas, né? Porque isso fala dele, a cultura dominante consente em ver nos índios um objeto de estudo, mas não sujeito da história. Os índios têm um folclore, mas não uma cultura.
Eles praticam superstições e não uma religião. Eles falam dialetos e não línguas. Eles fazem artesanato e não obras de arte. Então é bem isso que você trouxe, né? Essa necessidade de nós iniciarmos essa quebra com a cultura oficial e tomarmos posse dessa nossa arte, né? Porque é uma arte. Não é Se uma simples apropriar. Exatamente. Vamos iniciar essa apropriação, dar continuidade, né? Eu gostaria de saber um pouco, vou mudar um pouco a fala, que inicialmente eu acredito que não cabe, então, a palavra religiosidade, né? Já que a tradição dos povos originários ela vai muito além da palavra que é religiosidade, até porque nós não vamos nos religar a algo, né? Essa palavra ocidental. E a espiritualidade ela está ligada à vivência, né, ao ser de vocês. Cabe mais à cosmogonia, né? Então eu queria saber um pouco como que o povo caingangue entende essa criação e essa vivência com a ancestralidade de vocês. Na minha visão agora eu acho que se a gente for ver bem, eu acho que a gente, bom, não sei, né? Porque eu sigo a Umbanda, eu gosto da Umbanda, mas eu vejo muito assim com a cosmologia caingangue, porque a gente acredita que aquele espírito ele não vai mais viver em corpo físico, mas ele vai viver na natureza, vai virar um encantado e vai estar conosco do mesmo jeito, né? Mas num outro plano espiritual, né? A gente tem uma festa que é chamada Festa do Kikikoi, a Festa do Kiki, né? Não sei se vocês já ouviram falar da Festa do Kiki. A Festa do Kiki ela não é feita há muitos anos já, né? E a última festa ela foi feita há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Na verdade, a última que eles tentaram fazer, eles não conseguiram fazer, que foi numa aldeia em Pinhalzinho, se não me engano, que é em Santa Catarina. Então, o que acontece? Quando uma pessoa falece, é feito um funeral para essa pessoa. É feito o funeral, o enterro, e depois de que enterra essa pessoa que se foi, é feito mais 2 funerais nos anos seguintes, na mesma data, mas dali um ano. Então, nós temos as marcas, né? O Camé e o Cairu, que na fundação do mundo, o Camé e o Cairu surgiram do centro da Terra, né? E o Cairu saiu quando o Sol surgiu, que é de dia, né? Tem uns caingangues e os mais velhos dos Cofás, eles falam que os camés são os bugios, né? Porque os primeiros camés, eles ficaram nas cunheiras, né? Nas copas das árvores, né? Porque tinha havido um dilúvio, né? E foram os primeiros que saíram quando a chuva estiou, né? A gente fala assim, quando a chuva estiou, aí eles saíram e ficaram nas copas das árvores para depois, eu digo assim, acho que reconhecerem como ficou, né? Aquele espaço. E tinham os cairus que moravam dentro das montanhas e eles não conheciam o sol, né? Até a minha mãe já me contou isso, que os Xoclém são parentes nossos, porque ela conta que o meu avô contava que os Xoclém e os Caingangues eram um povo só. E depois que foi dividida essas etnias. E tanto é que quando eu estive em Laclanó, primeira coisa, eu fiquei hospedada na escola, né? Então eu fiquei encantada. A primeira coisa que eu fui ver, eu fui ler o que estava escrito nos cartazes, né? E comecei a comparar com o Caingangue, né? Aí eu começava a perguntar para eles lá. E cada lugar que eu ia e via o mais velho, eu já ia com o caderninho anotando, né? E lembro que uma senhora falou para mim que não existe. O branco chama eles de Xoclém, mas eles são da etnia Laclanó. Laclanó é o povo que não conhecia o sol. Então é muito parecido com a história do Caingangue, né? Então o Cairu, ele não conhecia o sol, ele morava dentro da montanha. Então ele saiu à noite, e daí a luz do luar bateu e virou a marca da bolinha, né? E o camé que saiu de dia bateu o raio do sol e virou o camé, que é o tei, né? Na nossa língua, tei é comprido e ror é redondo. Então a minha marca é tei e o do meu esposo é ror. Então quem é camé não pode casar com camé e cairu não pode casar com cairu. Então eu sou camé, casei com meu esposo que é cairu e daí o meu filho tem a marca do meu esposo.
Então, ele é Cairu. Aí, o que acontece? Daí, na festa do Kiki, aproximadamente 3 dias, as pessoas, os cuiãs, né, que são os pajés, eles se reúnem e ficam como se fosse num retiro espiritual na mata. Então, eles vão lá, para dar uma resumida para vocês, eles vão lá, rezam, eu creio que os encantados mostram para eles qual pinheiro que vai ser, qual araucária que vai ser, eles rezam em volta daquela araucária, pedem para o espírito daquele pinheiro se retirar, para eles poderem derrubar aquele pinheiro, para fazerem um coxo, para prepararem a bebida do Kiki, para daí os caingangues se reunirem, comemorarem aquele funeral, tomarem a bebida do Kiki e estarem com os Iangrês, com os encantados, com os seus ancestrais. Então, eu fico pensando assim, né? Um dia, conversando com a Gida, ela falou assim, você imagina que mágico que deve ser, né? Você tomar a bebida do Kiki, abaixar, tomar a bebida, e quando você abaixar e ver cada marca, porque o coxo fica assim, e daí cada um fica na sua marca. Quem é Camé fica para um lado e quem é Cairu fica para o outro. Cada um se pinta, e quem pinta é os mais velhos, nunca vai ser os novos. Os mais velhos sempre vão pintar os mais novos. Eu fico imaginando, né? Você vai ver assim, digamos, né? Eu sou dos Camé, vai ter os Cairu, né? Aí fico pensando, né? A gente tava conversando com a Gida. Imagina se abaixar assim, tomar a bebida do Kiki, daí quando você levantar, você vê todos aqueles que já se foram junto, cada um com a sua marca. Assim, né? Cada um pintadinho com a sua marca, mas os espíritos. Eu fico pensando assim, né? Que mágico que não deve ser, né? E eu soube que a último ritual do Kiki eles não conseguiram fazer porque o espírito da araucária não se retirou e eles não conseguiram derrubar o pinheiro. E daí, se você não consegue derrubar o pinheiro, você não tem coxa, não tem bebida e não tem festa, né? Eu acho que eles tentaram fazer, eles não estavam preparados, né, para fazer essa festa. Eu acho que foi o que falaram que eles quiseram fazer de qualquer jeito. Foi assim que alguns mais velhos me falaram, que eles fizeram algumas coisas que não estava certo, né? E eu falo, meu Deus, como que pode, né? A natureza o pinheiro não caiu, gente. Eu fiquei pensando, como é que pode eles tentar derrubar aquele pinheiro e ele não cair? Não caiu. E acabou a festa, não teve a festa. Então é um ritual que a gente não pratica mais, mas é um ritual que eu gostaria muito de participar se um dia eu tivesse oportunidade. Quem sabe um dia eu participaria. Mas é um ritual que não se faz mais, mas era um ritual muito legal, assim, que eu acho que eu li, eu estudei, eu conversei com antropólogo, eu conversei com os mais velhos, com caingangues mais velhos. Lá na Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, eu cheguei muito tensa, muito, muito, muito tensa lá. E eu estava muito mal, assim, eu estava muito carregada mesmo, eu estava passando mal, eu tive que resolver tudo, e a avó quebrou, eu estava muito estressada. Aí eu lembro que eu estava procurando uma cuiã, a Iracema Gatãe, que ela é de Porto Alegre, e toda vez que eu ia procurar ela, ela não estava no acampamento dela. Nós estávamos no acampamento perto, toda vez que eu ia, ela tinha acabado de sair. Cada vez que eu ia, ela tinha acabado de sair. Ou quando ela me procurava, eu tinha acabado de sair. E daí eu lembro que um dia era mais ou menos 6 horas da tarde, e eu falei assim, não, hoje eu vou atrás. Tava muito mal, assim, eu tava me sentindo pesada, espiritualmente mesmo. E aí eu cheguei, eu lembro que tinha uma senhora que falou assim, não, se quiser eu oro para você, né, que eu sou da igreja. Eu falei, a senhora não fica braba comigo, não fica chateada comigo, mas é que eu queria falar com a cuiã mesmo, falei para ela. Tem que procurar, ela tá numa barraca aí atrás. E eu lembro que todas as barracas estavam fechadas, e só tinha uma barraca que estava aberta. E quando eu fui perguntando de barraca em barraca, as barracas estavam fechadas, não tinha ninguém. Aí, quando eu cheguei e olhei assim para dentro, a barraca estava aberta, ela falou assim, pode entrar que eu já estava te esperando. Foi uma coisa bem, assim, eu não sei explicar o que aconteceu. E daí, quando eu entrei lá dentro, parece que eu passei meia hora lá, mas eu passei 2 horas lá dentro daquela barraca. Gente, eu tive uma experiência muito legal com aquela cuiã, assim, eu nunca tinha estado com cuiã. Então, eu chorei igual uma criança. Eu lembro que ela orou, daí eu começo a fazer umas ligações, assim, eu lembro que ela orou muito, porque eu frequento terreiro, e eu lembro que ela orou muito na minha cabeça, ela orou muito. Daí eu comecei a ver, nos meus pontos de chakra, ela orou muito, assim, sabe? Eu lembro muito nitidamente, me pegou no colo, eu deitei no colo dela, ela me pegou no colo como se eu fosse um bebê. E ela orou cada vértebra da minha coluna, isso eu nunca vou esquecer. Ela foi orando na língua e falando em português para mim o que ela estava orando, sabe? Foi orando em cada vértebra da minha coluna.
orou muito na minha cabeça, e eu saí de lá como uma pena, muito leve, assim. E ela é filha do Jorge Garcia, que foi um grande líder do Rio Grande do Sul, né? Junto com o Xangrê, que faleceu há pouco tempo. Então, eu tive a honra de conhecer o Xangrê também em Porto Alegre. Então, eu acho que ela mesma me falou assim que o pai dela foi um grande cunhão, um grande líder, e ele podia ter escolhido qualquer um dos irmãos dela, né, para passar esses conhecimentos, mas ele escolheu ela, porque ela ia ter a sabedoria, né, de tratar as pessoas. Eu lembro que foi uma amiga não indígena comigo e eu falei assim: olha, cunhã, tem uma amiga minha que quer falar com você, quer te conhecer, né? Mas ela não é indígena, ela é folga ainda. Eu disse assim, né? Daí ela disse: pode ser qualquer pessoa, eu tô pronta para fazer o que o Ziangrê quer, sabe? Tipo, aquela pessoa que te recebe bem querida, assim. Então, eu tento não ligar, assim, com a religião que eu gosto, que eu sigo. Mas tem muitas coisas parecidas. Muito bom ter você, Camila, conosco, né? Nesse nosso dia de aprendizado, nessa conversa. É muito bom te ouvir, né? Pena que a gente não pode estar aí, conhecer a comunidade. Com certeza, quando a pandemia passar, né, nós estaremos lá fazendo a visita, vamos organizar, né, esse contato. Estou assim, muito feliz mesmo com essa possibilidade de conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória como uma mulher caigangue, né, que é alguém aqui próximo a nós, e nesse aceite de que você teve, né, de pronto a nos atender para essa conversa. Então, agora gostaria que Rafael, Danuzi e Camila deixassem aí as considerações finais, né, para a gente encaminhar para o encerramento. Então, eu quero agradecer a Adriana, né, por nos atender prontamente, a Clecia, a Danuzi, né, ao Kleber, que está fazendo todo o trabalho aí, a parte tecnológica. E eu quero encerrar, assim, a generosidade da Camila, né, por todo o nosso aprendizado. E eu quero encerrar minha fala com uma reflexão que a Camila fez. Eu acho que estava na revista, no Jornal Plural. Eu vou ler aqui, que eu achei que ficou fantástico, assim, e que retoma algumas questões que a Camila discutiu até aqui. Que diz assim: a ancestralidade não se paga com moeda. Não conseguiria plantar numa terra regada de sangue. Sabemos que não estamos sozinhos. Nossos antepassados também estão aqui. Então, temos que pensar o que vamos deixar para nossos filhos. Como professor de história, falou tudo o que eu queria ouvir, entendeu? Tudo que, assim, eu adorei, de verdade, Camila. Obrigado, viu? Obrigado pela generosidade. Agradecer ao Kleber, que está nos auxiliando, a Cleci, o Rafael, principalmente a Camila. Gratidão pela sua partilha, foi um momento de muito aprendizado, de emoção. Me emocionei bastante com a sua fala. E da necessidade, né, de momentos, enfatizar a necessidade desses momentos para que a gente consiga colocar a fala dos oprimidos, né? Nós precisamos dar voz e vez aos oprimidos, que nós possamos ter muitos mais momentos como esse, e como esse texto que eu citei, né, ele fala sobre trazer a história, perceber a história a contrapelo, e isso me marcou demais, né, que nós possamos cada vez mais escutar as histórias a contrapelo. Gratidão. Eu gostaria de agradecer esse espaço que vocês me proporcionaram hoje para eu estar dividindo um pouco da minha história, da minha trajetória, do meu caminho de volta. Eu gostaria de agradecer também aos nossos antepassados, né, os nossos iangrês, os nossos encantados, porque quando as pessoas me convidam para eu estar nesses espaços de fala, nessas plataformas, eu não fico pensando muito ou fazendo um roteiro ou pensando o que eu vou falar, né? Eu deixo mais que a nossa ancestralidade fale por si só e que a gente não seja mais esse objeto de estudo, né? E que os antropólogos saibam agora o limite do trabalho deles e deem espaço para que a gente fale, porque a gente também pensa, a gente também fala, a gente também tem tecnologia, a gente também tem conhecimento, a gente também tem saber tradicional, né? E a gente pode estar em todos os espaços
fazendo, compartilhando, ensinando, porque nós somos povos coletivos e a gente quer, sim, que as pessoas estejam conosco, somando na nossa luta. E na nossa matemática do conhecimento, dividir é multiplicar, né? Então, que de hoje em diante, assim, que as pessoas se proponham mais a aprender, e que eu estou aqui quando vocês quiserem, né? E que essa parceria não termine por aqui, que seja só o começo, né? O pontapé inicial, para que a gente possa desenvolver algum projeto, alguma coisa legal, que a gente possa trabalhar aí no futuro, para que a gente possa também despertar isso nas crianças, né? Porque a gente sabe que esses adultos que estão aí, que trazem essa ignorância estrutural, foi porque algum dia foram crianças que foi passado isso na escola e que isso não é muito tratado na escola, né? Ele falando da frase ali, né, que a ancestralidade não se paga com moeda. Eu tenho uma amiga que o nome dela é Caê Guajajara, vocês já devem ter ouvido falar dela, e se não ouviram, por favor, sigam ela lá, que ela canta só coisas assim. Eu posso até colocar ali no grupo para vocês ouvirem algumas músicas. Ela fala isso, que a ancestralidade não se paga com moeda. E quando eu vi uma das primeiras músicas dela, assim, me remeteu muito à minha história, né? Que ela fala assim, você não sabe e ninguém viu, mas ficou guardado na minha memória. Pega no laço, você sabe a história. Declarando o genocídio, né? Eles nos chamam de pardo para nos enfraquecer, né? Então, nessa letra dessa música dela, ela fala várias coisas que eu lembro da minha infância, assim, nesse momento de resiliência que eu passei. Mas depois eu coloco lá no grupo para vocês ouvirem, que vocês vão adorar o trabalho dela também. Então, gratidão, Camila, pela partilha, por esse momento. Com toda certeza foi um espaço de troca, de aprendizagem. Acredito que os nossos profissionais de educação que estão nos assistindo também vão sair renovados, né, a partir dessa fala e dessa escuta que nos emocionou, que nos cativou e que nos acolheu. Então, foi aí uma manhã de trabalho excelente para nós. Em nome da Secretaria Municipal de Educação, gostaria de te agradecer, né? Em nome também da Rede de Mulheres Negras do Paraná. Então, gratidão aí por essa parceria e, como você colocou, que seja o primeiro de muitos outros momentos, né? E aí, para aqueles e aquelas e todos que estão nos assistindo, né? Esse, então, foi o primeiro momento de conversa. Nós teremos outros momentos ao longo do ano, né? E aí a certificação se dará a partir de dezembro, tá? E contabilizará, então, todas essas participações dessas conversas. Então, hoje nós tivemos a participação da Camila dos Santos Silva, mulher indígena caigangue. Então, tenham uma boa tarde e até a próxima.